Boa noite! Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui juntinhos no nosso momento diário de reflexão. Nós que somos os aprendizes do Evangelho. Eu estava aqui refletindo como foi bom a nossa tarde aqui na Paulo de Tarso, com o nosso chá com seresta. E eu fiquei pensando, e até comentei também na festa, como às vezes a gente se deixa ficar em casa e não nos permitimos conhecer algo novo, ir num ambiente diferente, sair com pessoas diferentes, estar comungando de repente de uma atividade que não seja da nossa rotina, e como levamos coisas boas, conhecendo novas pessoas, conhecendo um novo tipo de grupo. E é isso, gente. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre como é importante nós estarmos abertos para novas experiências, para uma comida diferente. Ah, mas eu só gosto de comer isso. Gente, experimenta, tenta. Ah, mas eu só gosto de ir no cinema. Eu não gosto de fazer mais nada sem ser isso. Vamos ir numa praia, vamos ir numa trilha, vamos ir numa serra, vamos tentar fazer algo que não é do nosso costume, mas que pode nos mostrar um lado que nós nem mesmo nós conhecíamos da nossa natureza, da nossa personalidade, e como vai ser diferente poder desfrutar de um momento alegre. Ah, mas eu não gosto muito de sair com quem eu não conheço. Mas vamos experimentar? Vamos começar a abrir mais a nossa agenda para aquelas pessoas que você não conhece muito bem, mas que você nem se permitiu a oportunidade de você conhecer aquele novo mundo? E é isso que eu venho para falar para vocês neste dia. Vamos abrir mais a nossa mente para novos momentos, novas situações, para que assim a nossa vida ela aumente as oportunidades. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 162. Manifestações espirituais. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Com a revivescência do cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume às aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectivas de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar
no suor da conquista sublime. Incline-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, que possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhes foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Gente, nós aqui vemos algo que acontece muito nas nossas casas espíritas. Ansiamos muitas das vezes, nós que somos obreiros, que somos tarefeiros, às vezes de possuir uma mediunidade diferenciada. Eu gostaria tanto de ver os espíritos, ouvir, sentir o aroma, psicografar, dar uma a passividade, né? Poder participar da mesa mediúnica, dando passagem àquele espírito sofredor, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, para que eu sirvo aqui dentro da casa? Gente, para com isso, nada a ver. Nós todos somos diferenciados, nós todos temos um trabalho. A partir do momento em que estamos no serviço, a partir do momento que estamos na seara do bem, estamos a serviço de Jesus, estamos colaborando com nossas mãos, nosso pensamento, nossa palavra de apoio, nossos ouvidos a ouvir aquele irmão que lamenta e que deseja tanto ser ouvido e direcionado e ser esclarecido através da palavra que estudamos. Não precisamos ser médios que tenhamos uma mediunidade diferenciada para sermos obreiros do bem. Através do amor, através do nosso trabalho, através da nossa contribuição, através do como podemos, às vezes, ajudar financeiramente, podemos agir com o trabalho fraterno, estarmos à linha de frente de um sopão, sermos aquele que levamos a paz, a conciliação para dentro da nossa família. Não precisamos de um trabalho que seja engrandecedor, mas sim da boa vontade em fazer, de servir. Vocês já pararam para pensar nisso? Que é tão pouco que Jesus nos pede através de um simples boa vontade de fazer. Olha, nós estamos aqui agora estudando. Vocês estão tendo a boa vontade de me ouvir e de ouvir através de mim toda a intuição que eu estou recebendo através destas palavras, pois com certeza eu não estou sozinha, eu estou sendo intuída, assim como vocês também são intuídos em fazer tomar essa ou aquela atitude, de ir por esse ou aquele caminho. Então basta vocês ouvirem, vocês estarem em sintonia com as coisas boas. Por isso eu digo, sempre frequentem uma casa, sempre estejam ouvindo palavras que te engrandeçam, que te deixem felizes. Se afastem de notícias, de pensamentos, de pessoas que não desejem o seu bem ou que estão sempre denegrindo ou trazendo uma má vibração. Procure estar sempre em sintonia com algo agradável, para que assim você seja um instrumento de felicidade. Vamos pensar sobre isso, refletindo?
e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. E nós temos muito que agradecer. Como eu já disse, nós agora temos uma página no YouTube. Olha, muito bom! Nós criamos com muito carinho este canal no YouTube. Lá você vai encontrar nossa programação, nosso bate-papo, as coisas que acontecem aqui na Paulo de Tarso, logo, logo estarão também lá. Mas agora eu preciso dar o primeiro passo junto com vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like em todo o programa que ouvirem e todos os vídeos que assistirem. Isso ajuda demais o YouTube a entender que lá tem vida e boas energias. Conto com vocês. Na semana que vem, dia 7 de dezembro, no domingo, vai acontecer aqui na Paulo de Tarso o nosso almoço. Não é nesse domingo, no outro, 7 de dezembro. Aonde teremos uma palestra cujo tema será o amor de Jesus para com a humanidade. Agradecemos também os artesãos que gentilmente nos doaram peças de sua confecção para o nosso bingo. Eu não falei do menu que a nossa querida Júlia e a Adriana estão preparando? Então anotem, olha que delícia! Arroz à grega, arroz branco, macarronese, estrogonofe de frango, adoro! Panqueca de palmito e alho poró para quem não gosta muito de carne. Pernil assado, pois o nosso almoço já está com essa cara de Natal. Farofa, salada verde, feijãozinho bem fresquinho. Tô doida para que chegue logo. E não podemos esquecer o nosso momento do nosso show. Sim, nossas vovós estão ensaiando. Olha que legal! Com muito carinho, um alto de Natal. E elas vão se apresentar para vocês. Olha, ensinando o nascimento de Jesus. E mais ainda, não acabou? Não, ainda não acabou. Adivinha quem vem acompanhar esta peça que elas vão fazer, essa encenação? Acompanhadas gentilmente pelo coral do Jeide aqui da ilha. Gente, vai ser lindo demais. Preparem os lencinhos, que com certeza a gente vai chorar. Eu não posso esquecer também o nosso cantor Jubi, que também vai comparecer e colocar todos para dançar. Afinal, já será o nosso momento natalino e temos muito o que comemorar chegando ao final este ano. Gostaria de agradecer também as doações para o nosso bazar, que muito nos ajudam a fazer as melhorias aqui na nossa assistência. Lembrando que às quintas de 3 às 5 está sendo aplicado o nosso reiki para aqueles também que puderem ajudar com 1 quilo de alimento não perecível. E às quartas está acontecendo o estudo do Evangelho com o livro dos Espíritos. Não deixe de comparecer, sua presença é muito importante. Agradeço a ajuda de todos que estão
dando essa cota extra para o nosso 13º. E com certeza muito vai nos ajudar para honrarmos o nosso compromisso com os nossos colaboradores. Sua ajuda nesse momento é muito importante, pois a Paulo de Tarso sempre precisa e vocês nunca deixaram de ajudar. E eu sei que com esse esforço de vocês, logo, logo tudo será resolvido e com alegria todos serão pagos e com certeza aqueles que nos ajudam, seja em espécie, seja em orações, vão receber em dobro, com certeza. E chegou o nosso momento de festivo, os nossos aniversariantes do mês de novembro. Helena Bittencourt, vamos lá, Flávio Roberto Ramos e Renata Mancini. Raimunda Osmarina da Silva, Iraci Ferreira Camilo, Júlia Virgínia de Barros, Cláudia Bonfim Cieira, parabéns, muita saúde, Filomena Blanco de Araújo, Regina Célia Goulart e Virgínia Ramos, Vani de Queiroz, a nossa vovó. Não falei seu nome? E você também é aniversariante do mês de novembro? Aí vai o nosso abraço. Muita saúde, paz, não deixe de comemorar, assoprar a sua velhinha, chame para perto de você todas as pessoas que torcem e que desejam a sua felicidade, que tudo se realize. Agora que falamos do alimento do coração, vamos ao alimento do corpo, os alimentos não perecíveis, como o arroz, o feijão, macarrão, a massinha, açúcar, pó de café, material para o mingau, como maisena, chocolatado, baunilha, tudo isso as vovós amam. Material de limpeza, como desinfetante, desinfetante cloro, aquele detergente de pia, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. O papel higiênico também é muito bem-vindo. Se você não pode trazer esses itens aqui à nossa casa, mas gostaria de colaborar, pode com certeza nos ajudar com a sua colaboração no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não, anote o nosso CNPJ 34 022 756 000153. Se você quiser dar uma passadinha aqui na Praia da Rosa, 1237, no Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro, vem aqui e dê um beijinho na nossa vovó. Nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Ah, você prefere dar uma passada na nossa sala, no centro da cidade? Fique à vontade. A Simone terá o maior prazer de receber. Você anote o endereço na cidade. Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. Anotem o telefone do endereço da cidade, 31 90 3873. O telefone aqui da assistência Paulo de Tarso é 2462-5176 para informações sobre os nossos eventos. A Simone, lá na cidade, ficará de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E, através da Simone, vocês também podem deixar o nome para a prece. Se achar melhor passar um e-mail com o nome para a prece, anote, por favor. E-mail
nome para a prece @acePaulodetarso.org. Gostaria de bater um papo e falar de como o programa está chegando para você? Então anote o nosso e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. Teremos o maior prazer de receber o seu e-mail. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai,
Apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente, o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos dar início ao seu capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Já começamos aqui no item 1 com o subtítulo Dom de Curar. É baseado num texto de Mateus. Diz o seguinte: restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Kardec nos diz: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Isso vale para nós, gente. Aqueles dentre nós que têm essa capacidade, mediúnica principalmente, receberam de graça. Então, tem que usar essa faculdade na cura, no esclarecimento desses espíritos mais, vamos dizer assim, fora da normalidade, e gratuitamente também. Isso aqui são palavras de Jesus muito diretas. No outro texto que está no Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, diz o seguinte: disse Jesus em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava:
Precatai-vos dos escribas, que só exibem a passear as longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Porque a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Jesus está falando para nós aqui nos dias de hoje, né? Diz também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arrobo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em um intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, das duas, uma. Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas? Porque aquele que não pode pagar é falta de caridade? Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não for paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem: seria impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito o comércio com a do soberano do universo. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece a um valor de uma moeda em curso? A lógica de Kardec é cristalina, gente. Não faz o menor sentido a prece paga como uma coisa que vai dar resultado. Ninguém pode garantir que uma prece vai dar resultado ou não. É um ato de amor, de caridade. Pode não resolver o problema da pessoa, mas pode aliviar. Pode tornar a pessoa mais forte para enfrentar o problema, mas não tem garantia. E quanto maior o fervor de quem faz a prece, mais probabilidade tem de ser atendido. Agora, se a pessoa terceiriza a prece para um outro, então porque ela mesma não tem fervor. E quem garante que o outro vai ter fervor por ela? Então, não há o menor sentido em preces pagas. Além de ser vamos dizer assim, um sacrilégio, é uma coisa que não faz sentido. Então, Kardec está muito certo em nos alertar quanto a isso. Vamos ficando por hora por aqui. Boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro que estamos iniciando desde quarta-feira, Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje é não furtar. Este tema é da primeira parte do capítulo 6, do item 24. Diz a lei: não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes.
Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que não arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vive, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Eli Terezinha Campos Guimarães, Rosane Braga de Lucena, Alana Rodrigues de Souza, Morival Ferreira de Magalhães, Ana Maria Zareba Tavares, Sandra Maria de Oliveira, Valesca Coutinho Ricardo, Eleonora Batista Pinheiro, Silvio André de Oliveira, João Bonifácio Filho, Marcelo Pereira Duarte, Dilene Estevão Ezequiel, Vera Virgínia Souza Lira e Paulo Sérgio Amaral, e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Maria das Graças Santos Ferreira, Walter Alves Ferreira, Laudeni Silvares Batista, Belinha Samari, Enici Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carmen Vincentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias, Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marcos Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Helena Pereira Marins, Aparecida Pereira Fidêncio, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari São Paulo, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula e Valda Paula. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
meu companheiro de todas as tardes. Não te esqueças de que estender a caridade sem interesse, de que ensinar sem afetação aos que sabem menos do que nós, de que agir com paciência e serenidade nos momentos mais graves é o único processo de beneficiar a nós mesmos. Em razão disso, não olvides o nosso dever no bem incessante. Recorda que a vida edificou em ti um centro de criação e inteligência que te cabe desenvolver. Viverás sob o esplendor solar, mas se não possuis bastante visão para percebê-la, vacilarás envolvido nas trevas em que te mergulhas. Caminharás entre sinfonias de imponente beleza. Entretanto, se não contas com ouvidos percussientes para registrá-las, clamarás no deserto de tua própria surdez. Disporás de bolsa repleta. Contudo, se não sabes conjugar o verbo discernir, a fortuna arrojar-te-á por certo a precipícios de sofrimento e desilusão. Respirarás entre preciosas bibliotecas em que jaz entesourado o pensamento sublime de todas as épocas. No entanto, se não podes penetrar o sentido da letra, cambalearás caminho afora, à maneira de um sonâmbulo infeliz nas obscuridades da noite. Foge, pois, da inércia e trabalha sempre. Trabalha servindo aos bons para que se preservem, e aos menos bons para que se reajustem, aos sábios para que se santifiquem, e aos ignorantes para que se iniciem no conhecimento superior. A sentença, fora da caridade não há salvação, pode também significar: fora do auxílio aos outros, não te libertarás do eu, inclinado à vaidade e ao orgulho, ao egoísmo e à discórdia. Meu companheiro de todas as tardes, consagremo-nos desse modo à plantação indiscriminada e constante do bem, desculpando e ajudando, aprendendo e redimindo, enriquecendo-nos de amor e avançando na sabedoria. E assim, criando paz e alegria, beleza e progresso em torno de nossos passos, compreenderemos igualmente com Jesus que a vida é invariavelmente o espetáculo glorioso das bênçãos do Pai Celestial no livro da natureza, e que é preciso acender dentro de nós mesmos a luz imperecível do amor, da fraternidade, a fim de que, através da sublimação de nossa individualidade, estejamos em sintonia com a vontade do Cristo Jesus, com a vontade do próprio Deus. Só assim desfrutaremos de um ambiente de harmonia entre os homens e, por certo, as bênçãos do Criador, como chuva de luz, descerão sobre a nossa pátria e, como reconfortante orvalho, descerão sobre as nossas almas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor,
abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.